Olá pessoal, tudo bem? Vamos finalizar esse primeiro bimestre com o nosso último tópico, transferência de calor. Tá? São os processos de transmissão, de transferência de calor. E esse tópico ele é interessante porque a gente convive diariamente com esses fenômenos e algumas vezes eles passam desapercebidos, né? Por exemplo, na nossa casa, nós recebemos o calor proveniente do sol e aí esse calor, quando incide nas paredes, eles atravessam a parede, o telhado, enfim. E aí esse calor vem aqui para dentro da nossa casa e aí vem a transferência de calor para o ar contido dentro da nossa casa, para a gente, para os móveis, enfim. E aí, por que isso é importante? Isso tem uma série de aplicações. Aqui, por exemplo, se você estiver usando o ar-condicionado, faz-se necessário você fazer algumas intervenções aqui para minimizar esse calor que vem do sol para poder economizar a energia elétrica, né? Para o condicionado de ar não ficar ligado o dia inteiro. Né? Existem algumas soluções na arquitetura, né? O pessoal da arquitetura tem várias soluções com relação a minimizar esses efeitos do calor, né? Por exemplo, se você pega um parque ou uma cidade que tem um piso bem considerável de concreto ou asfalto, de dia você tem uma incidência de radiação muito densa, né? E essa radiação rapidamente ela é absorvida e rapidamente ela é liberada. E aí você tem nas grandes cidades uma massa de ar quente muito forte, muito intensa, né? É o calor da massa de concreto, né? A cidade de concreto. E aí quando é à noite, esse concreto ainda fica emanando, né? Eliminando essa radiação, esse calor, tá? E aí você tem tanto de dia muito quente quanto à noite ainda continuando quente, né? O que deveria ser uma noite fria. E aí as soluções mais utilizadas em arquitetura é piso verde, né? Você fazer a substituição do concreto por um piso verde, usar grama, usar vasos, sombras, né? Onde você tem aqui na parte superior uma grama, é, uma área verde, né? Uma área plantada verde aqui para poder absorver mais essa radiação e não gerar esse efeito, né? Essa estufa que vive uma cidade de concreto. Então isso aqui ameniza bastante os efeitos da radiação e é interessante estudarmos a transferência de calor para poder entendermos como é que se dão esses processos, né? O processo de radiação, né? O processo aqui de convecção do ar com essa transferência do calor que vem do piso para a massa de ar e a massa de ar transferindo para a gente, né? Então vamos falar de cada um desses processos. Primeiro, o processo de condução. O processo de transferência de calor por condução ele é caracterizado por haver a transferência de calor de átomo a átomo, molécula por molécula. Então, o processo de transferência de calor ele se dá por condução, se dá por molécula a molécula. Então, essa molécula agitada transfere para essa, que transfere para essa e assim por diante, tá? Então, esse processo ele é mais comum nos sólidos e nos líquidos, os sólidos principalmente, né? Mas os sólidos e os líquidos. E ele não acontece no vácuo, porque no vácuo você não tem moléculas. Então, se você não tem moléculas, você não tem como ter essa transferência de calor. Tá? Na nossa figura anterior, a gente viu o processo de condução na parede. Então, a parede, o processo de condução aqui se dá molécula por molécula. Então, aqui eu tenho uma massa, né? Um reboco aqui na frente, e você tem um bloco cerâmico e aqui outro reboco interno. Então o processo de condução se dá átomo a átomo por esses elementos, né? Aqui eu tenho uma barra de ferro, que aí o processo se dá átomo a átomo
esse material aqui, no caso ferro. No nosso dia a dia a gente percebe isso numa panela, e aí você tem uma panela de aço, você tem uma panela de alumínio, você tem uma panela de barro. Cada uma vai se comportar de uma forma diferente. Uma panela de vidro. Por quê? Porque cada um vai ter um elemento chamado coeficiente de condução térmica, né? O coeficiente de condução térmica. Então cada um vai conduzir o calor de uma forma diferente, tá bom? Um outro exemplo aqui é uma cerâmica, é uma xícara, onde a gente não quer que tenha essa transferência de calor. Aqui a gente quer que tenha essa transferência de calor da chama para o alimento. Então a gente vai aquecer a panela vai aquecer a água e a água vai aquecer o alimento. Tá? Aqui a gente não quer. Então esse elemento a gente chama de isolante. Ele é um isolante térmico. No caso aqui é uma cerâmica. Cerâmicas são excelentes isolantes térmicos, né? Diferentemente dos metais. Os metais são condutores térmicos. Tá bom? Então, essa é uma grande diferença. Às vezes você quer isolar termicamente, não quer que o calor seja conduzido do líquido, por exemplo, para a mão da pessoa, e às vezes você quer essa condução e muitas vezes até melhor, quer melhorar esse processo de condução, tá bom? Convecção. Convecção vai ter uma série de aplicações. Como é que se dá o processo de transferência de calor por convecção? No caso da convecção, eu tenho a presença de um meio fluido. Ou seja, um meio fluido é um meio que se desloca. Então, eu tenho um deslocamento de massa do fluido. Então, o calor ele vai ser transferido para o elemento por meio de uma transferência de massa de um fluido. Tá? A massa de um fluido. Ou seja, isso aqui não vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer nos sólidos, tá? Isso aqui vai acontecer nos fluidos. E aí entram os líquidos e os gases, tá bom? E aí como é que ocorre isso? Vamos dar um exemplo aqui. Tem esse motorzinho aqui, é um motorzinho de impressora 3D, e ele aquece, né? Ele aquece por N fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí, para dissipar o calor que esse motorzinho aqui está produzindo, eu coloco essa gradezinha aqui de alumínio também, tá? E isso aqui é o que a gente chama de dissipador de calor. É um dissipador de calor. Como é que isso aqui funciona? Isso aqui funciona pelo princípio da convecção. O ar que está aqui ao redor, ele está passando aqui. O ar ele está passando. E aí quando ele passa por esse dissipador de calor, o ar ele rouba esse calor, né? Ele absorve esse calor. Só que o ar, quando absorve o calor, ele aquece, ele aumenta a sua temperatura. Ao aumentar a temperatura, ele vai sofrer um aumento de volume. Como a gente sabe que densidade é massa por volume, se aumentou a temperatura e aumentou o volume, se aumentar o volume, a densidade diminui. Se ele fica menos denso, ele sobe. Então esse ar quente aqui, ao passar aqui, ele vai roubar calor e vai subir. Automaticamente ele vai subir porque a densidade dele diminuiu. Com menos denso ele sobe. Ao subir, vem uma massa de ar frio aqui para repor a região que ele deixou aqui. Ele subiu e gerou um vazio.
E esse vazio é preenchido por uma outra frente de ar, que está mais fria do que a que subiu. E isso vai gerar o que a gente chama de corrente de convecção. É um ar frio que sobe para repor o ar quente, e o ar quente subindo aqui com o calor roubado desse motor, tá? E isso acontece em N aplicações, né? Por exemplo, no caso aqui da moto, você tem, ó, aqui no motor, você tem essas lâminas aqui. Essas lâminas são para dissipar o calor, tá? Só que a diferença é que a moto, você está em movimento. Se a moto está em movimento, então o ar vai passar aqui muito rapidamente. Diferentemente aqui que isso aqui fica parado e o ar vem de uma forma mais lenta, criando essas correntes de convecção, tá? Então aqui vai passar de uma forma mais rápida, então a retirada de calor aqui é muito mais intensa do que essa daqui. No caso do carro já é um pouco diferente. No caso do carro, você, além de ter esse radiador aqui, o que é esse radiador? Esse radiador é o elemento que vai trocar calor com a água. A água vai ser o fluido que vai trocar calor com o motor, que vai resfriar, vai roubar o calor do motor, tá? Então a água rouba o calor do motor e essa água quente vem aqui para o radiador. Aí no radiador você tem, além do vento da massa de ar proveniente do carro em movimento, você tem também um ventilador. Porque às vezes o carro está parado, o motor está bem aquecido, e aí você não tem esse vento aqui, essa massa de ar aqui na frente, e aí essa água vai esquentar muito. Ela precisa ser resfriada. E aí então liga-se esse ventilador aqui para poder resfriar essa água, tá certo? E aí esse ar quente é jogado para fora, né, do radiador aqui e vai para o ambiente, tá bom? Esse tipo de convecção a gente chama de convecção forçada. Esse tipo de convecção a gente chama de, vou melhorar aqui, convecção natural. Naturalmente o ar vem, passa, rouba calor e vai embora. Nesse caso, quando eu tenho um ventilador forçando, eu tenho uma convecção forçada, tá? Aqui eu não tenho convecção forçada, eu tenho simplesmente o movimento da moto, tá? Isso tem aplicação também no ar-condicionado, não é somente eliminar calor, mas aqui, por exemplo, né, na parte interna do ar-condicionado, que a gente chama de evaporador, essa é a parte interna que fica dentro do quarto, dentro da nossa casa. Ele tem um trocador de calor aqui também, que é o evaporador. E o ar, quando o ar-condicionado é ligado, ele puxa o ar aqui de cima e insufla aqui embaixo. Esse ar de cima vem quente, passa por dentro aqui. Isso aqui é semelhante ao radiador, só que o radiador usa água, aqui não é água, aqui é um fluido refrigerante, é uma outra história. E aí esse ar, quando passa aqui por essas lâminas, rouba calor, né? Desculpa, as lâminas roubam calor do ar, então o ar entra quente e sai frio. Isso num ciclo comum, né? No ciclo reverso, onde os países são países frios ou regiões frias, aí você liga o ciclo reverso, então o ar frio entra e sai o ar quente. Não é o nosso caso aqui do Nordeste, tá? E aí você tem essa troca de calor aqui. E aí por que isso aqui é convecção? Porque você está usando um fluido para fazer essa troca de calor, e esse fluido é o ar do ambiente.
Aqui o fluido é a água. Aqui o fluido é a água. E aqui também é o ar, como um fluido que vai fazer essa troca de calor. Então, o processo de convecção é um processo de troca de calor por meio de um fluido, tá? Porque o calor ele vai se propagar juntamente com essa massa de fluido. E para finalizar, só essa parte externa do ar-condicionado, né, a parte que fica fora, ela vai eliminar esse calor absorvido pelo fluido refrigerante aqui, ó. Ele vai eliminar o calor por aqui, tá? Mesmo processo, só que agora você vai usar um ventilador aqui para expulsar esse calor, tá? E aí esse fluido refrigerante que entra quente vai sair frio e isso volta um ciclo de refrigeração, um ciclo de esfriamento do fluido refrigerante, tá bom? Então convecção é isso. Aqui só mais uma aplicação, né? Mas algumas aplicações, né? Uma garrafazinha de café, você vai aquecer a água aqui. Aqui o processo de troca é por condução, porque aqui você tem, sei lá, uma panela de vidro. Então o calor da chama vai se propagar aqui por condução. Chegando aqui na água, a água vai começar a trocar calor com os outros elementos aqui da água. E aí essa água aqui mais quente de baixo, a densidade diminui e ela sobe. Essa água fria aqui em cima, ela vai descer e aí começam os ciclos de convecção, né? São ciclos de convecção. A água quente sobe e a água fria desce, fica nesse ciclo. É isso que funciona num refrigerador, né? Num refrigerador normal, né? Sem ser o frost free, que tem um ventiladorzinho para forçar. Mas o congelador ele é em cima, né? A parte que congela, que forma gelo. E aí o ar frio que ele forma aqui na região, o ar frio desce, porque o ar frio tem um volume menor, portanto a densidade é maior. Se é mais denso, essa massa de ar densa desce e empurra a massa de ar quente que sobe. Aí essa massa de ar quente troca calor com o congelador, acaba ficando fria e desce. E aí isso gera um ciclo de convecção. A mesma coisa acontece com o ar-condicionado. Aqui eu estou chamando a atenção que é errado você colocar o ar-condicionado embaixo. Por quê? Porque o ar frio fica aqui embaixo e o ar quente fica aqui em cima. Se você quer resfriar o quarto, você tem que colocar ele aqui em cima. Por quê? Porque você quer resfriar o ar quente. Para que o ar quente fique frio, desça. E esse ar frio, né, as pessoas andando aqui vão subir. Esse ar frio vai acabar ficando quente. E aí o ar-condicionado puxa e gera esse ciclo de convecção. Tá bom? Transferência de calor por radiação. Primeiro, nosso querido Sol, né, que emana essa radiação, que nos dá a vida, que nos dá possibilidade de agricultura, entre outros benefícios. Então, transferência de calor por radiação é um processo de transferência que é baseado por ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas é que fazem a transferência de calor. Por exemplo, o Sol, no seu processo de emissão de calor, emite radiação de diversos espectros, e uma parte desse espectro é na forma de calor, né? Boa parte na forma de calor. E esse calor chega até a gente
na velocidade de uma onda eletromagnética, que é a velocidade da luz. Não vou colocar aqui não, mas é na velocidade da luz, tá? E essa radiação incide na Terra e promove uma série de benefícios para a gente. Mas nós também, nós emitimos radiação. De que forma? Na forma de calor. Se o nosso corpo aquece, se o nosso corpo esquenta, nós emitimos calor. De que forma, professor? Na forma de ondas eletromagnéticas. Só que nós não emitimos calor na mesma proporção, na mesma intensidade que o Sol. Nós emitimos calor numa proporção bem menor. E aí, essas ondas eletromagnéticas do calor da gente são detectadas na região do infravermelho. Não são ondas eletromagnéticas na região do infravermelho. Tá? Então, essa transferência de calor por radiação, por ondas eletromagnéticas, ela tem uma característica muito particular, que elas não dependem do meio. Elas se propagam independente do meio, né? Então eu posso ter o meio ou não. O Sol emite radiação e essa radiação se propaga no vácuo, né? no universo, né? No espaço sideral. Então não precisa de meio para se propagar, não precisa de moléculas para se propagar. Precisa de um meio que emita radiação. Tá certo? E no nosso dia a dia, além da gente emitir essa radiação e ser captada por infravermelho, eu tenho alguns aspectos interessantes. Por exemplo, não sei se você já percebeu, mas o motorzinho da sua geladeira é preto, né? A tubulação que fica aqui atrás é preta. Por quê? Porque existe uma relação entre radiação e cor. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a cor preta, ela absorve mais facilmente a radiação e emite mais facilmente a radiação. Então esse compressor aqui ele é preto, por quê? Porque quando esse motorzinho esquentar, a cor preta vai fazer com que ele libere mais facilmente o calor. Tá? Então você vai ver que todos os motores das geladeiras são pretos. Por quê? Porque esse preto facilita a emissão de calor, a liberação de calor na forma de radiação. Mas imagine você comprar um carro preto, né, no nosso Nordeste, bastante, né, praticamente um mês de pseudo frio e o restante bastante calor. O preto, por ele absorver facilmente a radiação, é mais fácil do que as outras cores, ele aquece mais rápido. Porém, ele esfria mais rápido. Só que geralmente a gente dirige de manhã e de tarde, à noite às vezes, enfim, é menos tempo à noite do que de dia. Então, quando você decide comprar um carro preto, você vai decidir que ele vai consumir um pouco mais de combustível. Por quê? Porque o ar-condicionado vai ter que funcionar um pouco mais para poder resfriar esse carro. Por quê? Porque o carro preto absorve mais facilmente a radiação, né? A radiação proveniente do Sol, não o calor proveniente do Sol. Então, qual a vantagem do carro preto, então, Bruce? A vantagem é que quando você for comprar, você vai perceber que ele é um pouco mais barato. Mas é um barato que acaba saindo caro. Por quê? Porque você vai gastar mais combustível, porque ele vai precisar usar mais o ar-condicionado para resfriar, porque o preto absorve calor mais facilmente do que as outras cores, tá? Então, se você vê muito carro branco saindo por aí, você vai perceber que não é porque é branco, mas é só porque é branco, mas é porque o branco ele absorve de uma forma diferente do preto, né? Ele absorve mais lentamente e libera mais lentamente. É o caso aqui do telhado dessas casas aqui. Se você quer gastar menos com ar-condicionado nas suas casas, pinta seu telhado de branco, coloca um revestimento branco. Por quê? Porque o branco absorve menos calor, né?
um determinado período em comparação com o preto, absorve menos calor do que a cor preta. E aí você vai ter um ganho de energia elétrica porque o ar-condicionado vai funcionar menos, tá? Isso é comprovado e isso é bastante utilizado em vários países, tá? Vamos fazer um exercício. Esse assunto você vai encontrar de uma forma mais teórica, né? A parte de cálculo você vai encontrar em transferência de calor por condução, né? Coeficiente de condução, fluxo térmico, enfim. Isso aí vai ser na próxima unidade. Mas vamos ver esse cenário, né? Uma panela com água está sendo aquecida no fogão. Então, uma panelinha. E aí está sendo aquecida no fogão, enfim. O calor das chamas transmite da parede do fundo da panela, o calor se transfere do fundo da panela para a água que está em contato aqui, tá? Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por quê? Esse processo aqui da chama para o fundo da panela aqui é um processo de transmissão por contato, de molécula a molécula. Esse processo aqui da parede, vamos olhar aqui a parede da panela. Aqui a parede da panela. Esse processo aqui está a chama e aqui está a água. Esse processo de transferência de calor que ocorre na panela é de molécula por molécula. Esse processo é o processo de condução. Não é convecção, não é radiação. Tá? Tem radiação envolvida aqui? Tem. Quando essa panela ficar quente, ela vai começar a emitir radiação. Se você tivesse um termômetro de infravermelho, você ia ver a panela bem aquecida. Mas esse processo de radiação aqui é da panela para o ar do ambiente. Tá? Não é o que está acontecendo aqui. O calor se transmitiu da chama para a água predominantemente por... Primeiro você tem uma condução. E quando a água aquece, essa água aqui de baixo começa a aquecer, a densidade diminui e aí essa água quente sobe. E aí essa água fria aqui de cima, ela vai acabar descendo. E isso gera um ciclo de convecção. A água quente sobe, a água fria desce. Não é radiação, não é condução. Tá? Você vai ter predominantemente convecção. Tá? Vai ter condução? Vai, mas predominantemente é convecção. Por quê? Porque a água vai se deslocar, a água vai trabalhar como um fluido. A transferência de calor vai ser com o fluido em movimento. Tá bom? Então a resposta é a letra D. Aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? O Sol aquece a Terra por meio-dia, então foi o exemplo que eu dei de um desses processos. E aí vocês fazem essa questão aqui, tá? Essa também. No inverno usamos roupas de lã. Lã é um isolante. Isolante térmico. Por que usamos a roupa de lã? Responda que você vai começar a perceber o funcionamento. Por que temos condutores e isolantes? Por que queremos condutores e por que queremos isolantes, tá? Na próxima unidade a gente vai fazer um estudo geral sobre os gases. Um grande abraço, pessoal.